Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade às patologias dos ovários, as patologias ovarianas. Na semana passada, a gente acabou conversando com vocês sobre problemas vinculados ao intersexo, aonde foi apontado a vocês ali, basicamente três possibilidades de intersexo. A gente conversou com vocês sobre o hermafrodita verdadeiro, sobre o pseudo-hermafrodita, tanto o masculino como o feminino, e falamos sobre o frimarte. Dessas três possibilidades, com certeza, aquela que a gente vê mais frequência é o frimarte, né? Aquela que acaba ocorrendo em gestação gemelar, macho e fêmea ao mesmo tempo, em bovinos. A gente não vê frequência nas demais espécies por aquela questão das placentas não fazerem anastomose, elas não fazerem comunicação vascular entre elas, o que acabaria permitindo a passagem de hormônios da placenta do macho em direção à placenta da fêmea, tá bem? Sobre as patologias ovarianas, a gente comentou sobre três também, sendo que as duas primeiras, elas são alterações que nos dias atuais a gente não vê mais frequência, tá? Exatamente por questão de melhoramento genético, aonde esses animais foram identificados no rebanho e foram eliminados, né? Descartados no contexto de não serem mais utilizados para reprodução, que é o caso da agenesia, ou também chamada aplasia ovariana ou hipoplasia, né? Então, são duas condições, a genesia ou aplasia, que é a mesma coisa, dos ovários, e uma outra condição chamada hipoplasia. São condições irreversíveis, que a gente simplesmente diagnostica e aí faz o descarte no contexto da reprodução. E a última alteração que a gente conversou com vocês foi a atrofia ovariana, então algo que tem uma certa frequência, especialmente para bovinos, e talvez mais específico ainda para quem tem aptidão para leite. Então, por ser uma espécie de produção, a chance de fazer balanço energético negativo ela é grande, e aí dessa forma, o hipotálamo percebe isso, não faz a liberação de GNRH, e por consequência do FSH e do LH, e automaticamente ali acaba gerando uma alteração no eixo neuroendócrino. Dessa forma, não tem a estimulação para que os ovários funcionem, e aí automaticamente os ovários também ficam pequenos e firmes, mas é uma condição reversível. Se a gente conseguir fazer a eliminação da causa primária, automaticamente a tendência é a estimulação ovariana ela retornar. Beleza? A gente conversa com vocês hoje sobre outras alterações ovarianas e a gente vai perceber que a essência delas, a causa para a maior parte delas, é envolvimento hormonal, tá? A gente tem a primeira ali que chama-se ovulação retardada, é um nome talvez um pouquinho estranho, mas ele é autoexplicativo. O que é uma ovulação retardada? É uma ovulação que ela não ocorre no momento fisiológico. A gente espera em bovinos, por exemplo, que uma fêmea saia do cio e 10 a 12 horas tenha-se a ovulação. No caso da ovulação retardada, essa fêmea vai demorar 24, 48 horas ali para ter a ovulação, mas a ovulação ela vai ocorrer. Mas qual que é o problema disso tudo? Então, imagine vocês se a gente está seguindo aquele critério, aonde a gente viu o cio pela manhã, inseminou pela tarde e automaticamente, pela fisiologia, essa fêmea deveria estar ovulada na manhã do dia seguinte, tá? Só que isso não vai acontecer porque essa fêmea tem uma ovulação retardada. Ela está inseminada, ela vai ovular, porém, o espaço entre a inseminação artificial e a ovulação, ela vai ser superior ali a 12, 24 horas. Os espermatozoides não ficarão viáveis para fazer o processo de fecundação e automaticamente essa fêmea ela acaba não emprenhando. Beleza? E como é uma falha na ovulação, a causa para isso é uma deficiência na produção e na liberação do LH, que é justamente o hormônio que promove a ovulação. Então, entendam que o hormônio será liberado, mas liberado de maneira tardia, tá? Ocorre em todas as espécies, especialmente aquelas que têm a fase folicular curta, que é o caso clássico aí dos bovinos e bubalinos, ok? Então, vamos dar sequência. Então, fêmeas que têm elevada produção leiteira, fêmeas que às vezes estão submetidas a fotoperiodicidade inconstante, né? É o caso ali dos equinos, das fêmeas felinas e das fêmeas pequenos ruminantes. A alimentação desequilibrada, por exemplo, falta de beta-caroteno, falta de cobre, manganês e selênio. Tá? Então, são alguns nutrientes, alguns macro
e microminerais que eles são importantes no contexto ali ovulatório. Beleza? Então, tentar entender ali que essa fêmea, ela não tem uma atrofia ovariana, bem pelo contrário, os ovários se encontram funcionais, a onda folicular acontece normalmente, com recrutamento, seleção e dominância, porém, quando chega em fase pré-ovulatória, o LH deveria ser liberado em momento fisiológico, isso não ocorre, automaticamente acaba ocorrendo ali um processo de ovulação de maneira mais tardia, tá? E aí, por conta disso, a ovulação, perdão, a gestação, ela não ocorre, ok? Sinais, repetição de cio, então a fêmea acaba repetindo o cio, por conta de não haver um encontro entre o espermatozoide e o ócito, e cios prolongados, tá? Então, pensamos numa fêmea bovina ali que tem 21 dias de ciclo estral, sendo que desses 21 dias a gente vai acabar reservando ali 10 a 18 horas de cio. Então, basicamente, ela tem 20 dias de ausência de cio e um dia a presença de cio. Porém, essa fêmea que tem ovulação retardada, ela vai acabar tendo o ciclo estral um pouquinho mais prolongado. Então, ao invés de ser 21 dias, talvez seja 22, 23 dias, e ele se encontra prolongado justamente por conta da fase folicular, o momento do cio, ficar, né, mais prolongado, porque a ovulação não ocorreu no momento fisiológico, tá? A ovulação não ocorrendo no momento fisiológico, ocorrendo de maneira mais atrasada, o folículo ovariano persiste no ovário por mais tempo e produzindo estrógeno, e a fêmea acaba tendo sinais de cio, beleza? Mas entendo que há ovulação, a fêmea ovula, beleza? Um ponto importante que talvez seja interessante relatar a vocês, se por exemplo, né, se tivesse um touro, a fêmea foi inseminada e por algum motivo tem um touro lá no rebanho, existe chance de gestação? Existe. Então, se eventualmente esse touro for fazer a cobertura dessa fêmea, sei lá, ela tem 3 dias de cio, por exemplo, se ele cobrir ela nos 3 dias, há chance de gestação. Tá? Mas vinculado à inseminação artificial, que a gente acaba fazendo uma única inseminação, a chance ela basicamente ficaria nula, tá? Diagnóstico histórico de repetição de cio, a palpação transetal associada ao ultrassom, a nossa principal ferramenta ginecológica, né? Então, a gente deveria fazer um controle folicular e perceber que o folículo ovariano, ao invés dele ser liberado 10 a 12 horas depois do término do cio, ele vai permanecer no ovário da fêmea por mais tempo, ok? Prognóstico é bom, porque é algo passível de reversão, e o tratamento sempre a gente preconiza fazer a reversão das causas primárias, mas também a gente pode pensar em fazer tratamento hormonal. A gente pode pensar em fornecer o GNRH ou o LH, que é justamente o hormônio que está faltando, tá? A conduta, por exemplo, se a gente fez a identificação do cio pela manhã, a gente pode já fazer uma dose de GNRH, e aí 12 horas depois procede a inseminação artificial. O porquê desse GNRH? Ele vai acabar estimulando a hipófise a fazer a liberação ali justamente do LH, o hormônio que vai ser necessário para induzir a ovulação, ok? Outra condição ovariana um pouquinho semelhante é a atresia folicular, tá? Então, prestar bem atenção, porque a gente já falou com você sobre a atresia folicular, tá? De folículo dominante, que é o caso em questão também, porém em fase luteal. Então, lembrem que durante uma onda de crescimento folicular vai ter recrutamento, seleção e dominância. Se o dominante aparecer em fase luteal, é fisiológico que ele sofra atresia. Tá? Só que nesse caso, a gente está falando sobre uma atresia folicular em fase folicular. Qualquer folículo dominante que apareça em fase folicular, a fisiologia afirma que ele deve sofrer ovulação. E, nesse caso patológico, não houve ovulação. E fica simples, né? Se um folículo dominante sofreu a regressão patológica, né, de folículos maduros, ou seja, folículos dominantes pré-ovulatórios, isso não é algo esperado, tá? E se isso aconteceu, é porque não houve a liberação do hormônio que define a ovulação, que é o LH. Então, mais uma vez, o LH está envolvido, tá? Mas procurem não se confundir com o caso anterior. No caso anterior, o LH é liberado, porém de maneira tardia. E nesse caso, o LH não é liberado em nenhum momento. Então, se nós temos um folículo dominante pré-ovulatório que não recebe o LH,
automaticamente ele acaba sofrendo uma regressão, que é a famosa atresia que a gente tanto comenta com vocês, tá bem? Bovinos e bovalinos é o que a literatura comenta para nós com maior frequência, e na fêmea felina, na gata, cuidar, porque é normal que uma gata, uma fêmea felina, faça atresia folicular fisiológica em fase folicular. Vou repetir a vocês. Se uma fêmea apresentar folículo dominante em fase luteal, é normal, é fisiológico que ocorra atresia do folículo. Mas se uma fêmea tem um folículo dominante em fase folicular, o fisiológico seria a ovulação. Como ela não ocorreu, isso é uma atresia folicular patológica, ok? E por que na gata a gente consideraria normal uma atresia folicular em fase folicular? Porque se a gata não tiver a cópula, é natural, é esperado, é fisiológico que os folículos sofram atresia em fase folicular. Então, não esqueçam dessa informação aí. Então, a gata, a gente não vai afirmar que isso é patológico para ela, e sim fisiológico, porque não houve a cópula, ok? Causas para isso, alimentação desequilibrada, elevada produção leiteira, então não esqueçam que é mais uma vez um problema hormonal, tá? Sinais, ciclo estral encurtado e ciclo estral anovulatório. O que isso aí quer dizer para nós? Então, pensem bem. Então, imagine vocês lá, uma fêmea com ovulação retardada. Se ela teve ovulação retardada, a ovulação ocorreu, tá? Ela ocorreu de maneira tardia, mas ocorreu. Tá? Então, pensem lá. Então, uma fêmea lá, por exemplo, ela teve a fase folicular dela, no finalzinho da fase folicular dela, ela teve ovulação. Então, se ela teve ovulação, ela acaba tendo um longo período de fase luteal, diestro, que vocês já conhecem, tá? Aonde a média desse diestro aí, dessa fase luteal, é 14, 15, 16 dias, ok? Porque houve ovulação. Só que nesse caso, a fêmea ela não apresenta ovulação. Automaticamente lá ela deveria ter 21 dias de ciclo estral, aonde 7 dias mais ou menos é vinculado à fase folicular e os outros 14 dias é vinculado ali à fase luteal, tá? Só que nesse caso, se a fêmea não ovulou, ela só teve a fase folicular, ela não teve ovulação e não vai ter aquele longo período de fase luteal. Por isso que o ciclo estral fica encurtado. Encurtado enquanto? Então, um ciclo estral que deveria ter 21 dias, ele acaba tendo ali 7, 8 dias. É uma fêmea que essa semana ela está no cio, ela sai do cio e na semana seguinte ela está no cio de novo, tá? A explicação para isso qual é? Não houve ovulação, por isso que a gente afirma que é um ciclo estral anovulatório, e por não haver ovulação, não houve formação de corpo lúteo e não houve o início da fase luteal. Então, se a fêmea perdeu a fase luteal, nos 21 dias ela perdeu 14 dias, que é inerente à fase luteal, e ela ficou com um ciclo estral de apenas 7 dias, tá? Então, a conversa, a anamnese, a história clínica da fêmea é de suma importância. Se um proprietário chega e te fala, ó, minha fêmea, uma fêmea bovina, né? Ela abriu o cio hoje, e aí na semana seguinte ela já está no cio de novo. A gente já pensa, opa, talvez seja uma atresia folicular. Se o proprietário te falar, ah, não, ela tem um ciclo estral praticamente regular, a cada 21 dias ela está abrindo o cio, porém eu percebi que o cio dela está prolongado. Eu percebo que ao invés dela ficar um dia em cio, ela está ficando 2, 3. Aí você já pensa na ovulação retardada. Então procurem conversar bem com o produtor, com o proprietário ali, para que a gente consiga tirar essas informações importantes. Tá bem? Vou adiantar uma informação. Tem um outro ponto que a gente deve também avaliar, que seria o cisto folicular. A gente vai conversar hoje com vocês ainda sobre isso, tá? Só que qual seria uma das diferenças? Quando a fêmea tem cisto folicular, ela tem um cio constante, ela permanece em cio. Nesse caso, ela está no cio, sai do cio e volta ao cio, tá? Aí, no caso lá da ovulação retardada, ela fica 2, 3 dias em cio, sai do cio, né? Depois de 21 dias, a mesma coisa, beleza? E não é uma regra que vai haver uma repetição, tá? Por exemplo, é possível que uma fêmea faça ovulação retardada num ciclo e no outro ela faça atresia folicular? Sim, é possível, beleza?
O diagnóstico ele é vinculado à palpação transetal associada ao ultrassom, classicamente, né, aonde a gente vai avaliar os ovários, vai definir se ela faz as duas fases principais do ciclo estral, que é a fase folicular e fase luteal, ou estro e diestro, que acaba sendo a mesma coisa, tá? O prognóstico é bom, então, porque tem tratamento e a fêmea acaba respondendo muito bem. A ideia também é fazer a reversão das causas primárias e fazer tratamento hormonal se a gente julgar ser necessário, tá? Que acaba sendo mais rápido, né, o resultado. Então, a ideia é a mesma. Então, se você viu o cio da fêmea pela manhã, já pela manhã a gente pode fazer uma dose de GNRH e 12 horas depois, inseminação artificial. Beleza? Por que disso? Porque o GNRH vai acabar induzindo a ovulação dessa fêmea que tem uma deficiência na liberação do hormônio LH. Beleza? Seguimos para o próximo, então, falar um pouquinho sobre o folículo hemorrágico de maneira comparativa com a ovulação retardada e a atresia folicular, aonde a incidência ela acaba sendo mais alta em fêmeas bovinas, o folículo hemorrágico é basicamente uma patologia ovariana exclusiva da espécie equina, tá bem? A gente também chama de folículo anovulatório hemorrágico, por ser anovulatório, quer dizer que a ovulação não acontece também. E aí, mais uma vez, um problema hormonal, talvez seja a falta do hormônio LH, talvez seja a falta de receptores para o hormônio LH. Parece ser a mesma coisa, mas são coisas distintas. Por que disso? Porque alguns trabalhos eles já tentaram tratar o folículo hemorrágico fazendo o hormônio LH, só que nada aconteceu. Então, se nada aconteceu, talvez não tenha receptores para LH. Vocês conseguem compreender? Talvez a própria fêmea tenha liberado o LH, mas como o folículo não abriu receptores, acabou desenvolvendo essa alteração chamada folículo anovulatório hemorrágico. Tá bem? Então, sinais. Os ciclos estrais eles podem estar regulares ou irregulares. Então, realmente existe essas duas condições. Pela palpação transetal associada ao ultrassom, a gente consegue observar uma estrutura circunscrita, redonda, que lembra um folículo, tá? Com conteúdo anecoico e com redes de fibrina. E deem atenção ao tamanho. Então, vocês percebem ali que o tamanho varia de 60 a 100 milímetros, que seria 6 a 10 centímetros. Então, é algo realmente grande. Não esqueçam que um folículo pré-ovulatório, ele consegue chegar aí na dimensão de 45 a 60 milímetros. 45 a 60 milímetros. Essa estrutura que eu estou comentando com vocês, ela tem um tamanho superior a 60 milímetros. Então, tem lá o folículo no ovário, que pela ação do hormônio LH, ele deveria romper e liberar o óvulo, só que nesse caso, aí a gente não sabe, né, se é pela falta de LH ou por falta de receptor, esse folículo, ele fica repleto de sangue no seu interior, é como se houvesse a formação de um corpo hemorrágico sem ter a ovulação propriamente dita. Ele começa a encher de sangue e automaticamente ele começa a aumentar de tamanho, tá? Como tem sangue ali dentro, sangue fora do vaso coagula, e por isso das redes de fibrina, beleza? Então, aqui nós temos duas imagens, onde a gente consegue observar uma estrutura circunscrita, aonde a base, a essência, ela é anecoica, porém, a gente consegue ver essas estruturas aqui ecogênicas. Isso aqui são as tais redes de fibrina, tá bem? A tendência disso é ter uma regressão espontânea. Então, a gente não tem eficiência no tratamento, a gente realmente tem que esperar essa estrutura se reorganizar e acabar regredindo espontaneamente, tá bem? A gente percebe ao lado uma evolução, então percebam que aqui tem muita região anecoica, então se é anecoico, é líquido. Com o passar do tempo, esse líquido vai sendo absorvido, o coágulo vai sendo formado, dando um aspecto, né, mais ecogênico que lembra realmente aí um tecido luteal, tá? Se isso realmente for um corpo lúteo, a gente pode pensar em fazer prostaglandina, para tentar acelerar essa regressão espontânea, ok? O prognóstico é bom, né? O tratamento, como eu comentei com vocês, não tem um tratamento efetivo, eficiente, né? E aí, realmente, a gente tem que esperar a regressão espontânea, tá bem? Repito a vocês, isso é algo bem comum na fêmea equina. Nas demais espécies,
Eu nunca encontrei em alguma literatura aí que falasse que há relatos em outras espécies. Beleza? Falar sobre os cistos, né? Então, falar sobre cistos ovarianos é falar especialmente sobre dois tipos de cistos, cisto folicular e cisto luteal, tá? Entendam o seguinte, o cisto é um folículo que não ovulou, é um folículo que não rompeu, tá bem? Dessa forma, a gente tem que fazer um pouquinho de diferenciação com relação lá à ovulação retardada e com relação à atresia folicular. Vocês viram que na ovulação retardada, o folículo, ele realmente persiste, mas esse persistir é por 2, 3 dias a mais do que o fisiológico, tá? Aqui a gente está vendo que ele persiste por no mínimo 10 dias, tá? E como ele persiste, ele acaba crescendo um pouco mais do que o normal, e ele acaba sendo uma estrutura cavitária e circunscrita com mais do que 25 milímetros, que seria 2,5 centímetros. Lembrem que a dimensão máxima esperada para a fêmea bovina são 20 milímetros. A gente está falando sobre cisto folicular, especialmente para a fêmea bovina, ok? Então, é um folículo anovulatório, sem ter sofrido luteinização e muito menos ter formado o corpo lúteo, ok? Pode ocorrer em todas as espécies, especialmente ruminantes e suínos. E, claro, há relatos nas cadelas também. A gente já ouve falar sobre ovário policístico na fêmea canina e na fêmea suína. Por que ovário policístico? Porque a espécie canina e a espécie suína são espécies que acabam tendo uma grande quantidade de fetos. Se são vários fetos, são vários folículos. E se vários folículos acabam virando císticos, aí vem a nomenclatura ovário policístico. Beleza? Olha que imagem bacana. Então, aqui nós temos um corno uterino, aqui outro corno uterino, e em ambos os ovários, olha a dimensão desses ovários. Então, primeiramente, isso lembra uma estrutura folicular, porque está repleta de líquido, mas pela dimensão, pelo tamanho, a gente já acaba suspeitando aí realmente de cisto folicular. Nessa imagem, a gente tem uma reguinha aí para fazer a medida, então não esqueçam que um cisto folicular, um cisto ovariano, de forma geral, é uma estrutura circunscrita, com conteúdo anecoico, com mais do que 25 milímetros de dimensão, e que acabou persistindo no ovário dessa fêmea por mais de 10 dias. Então, aqui nós temos corte dos dois ovários, aqui o ovário direito, com uma estrutura circunscrita e anecoica, mas com uma pequena dimensão. E no ovário contralateral, olha o tamanho dessa estrutura aqui. Então, certamente isso aqui é um cisto e aqui simplesmente é um folículo dominante ou folículo pré-ovulatório, ok? Causas para isso pode ser exacerbada a ação do hormônio FSH. Então, lembrem que é o FSH que faz o crescimento do folículo e talvez, por algum motivo, o FSH tenha agido, estimulado demais o folículo e o folículo tenha crescido e formado uma estrutura cística. Talvez a ausência de GNRH ou LH, tá? A gente viu por exemplo, um folículo que sofre atrofia é uma condição onde formou-se o folículo dominante, o LH não foi liberado e ele regrediu, ele sofreu atresia. A gente está falando de uma condição que a fisiopatologia é parecida. É um folículo dominante, onde não foi liberado o LH, porém, essa estrutura, ao invés de sofrer atresia, ela persistiu. Ela permaneceu no ovário dessa fêmea e formou uma estrutura cística. Aí, fêmeas com elevada produção leiteira, alimentação desequilibrada, pode acabar fazendo alguma alteração no eixo neuroendócrino, tá? E algumas literaturas afirmam que ela também pode ser uma condição hereditária. Sinais. Então, pensar o seguinte, então, se é uma estrutura folicular, essa estrutura folicular está produzindo o hormônio estrógeno. Então, todos os sinais clínicos que a fêmea vai acabar apresentando, elas são vinculadas aí ao estrógeno. Então, a fêmea pode apresentar cios contínuos. Então, não é a mesma condição da atresia folicular.
onde a fêmea está no cio, sai do cio e volta ao cio. Não é uma condição parecida com a ovulação retardada. Na ovulação retardada, a fêmea às vezes fica lá 1,5 dia, 2, 3 dias em cio, sai do cio, tem ovulação e aí retorna ao cio novamente depois de 21 dias. Então não confundam, beleza? Edema de genitais por ação estrogênica, relaxamento de ligamentos pélvicos em casos crônicos, tem imagem para vocês aí, hipersecreção do endométrio em casos crônicos também. Lembre que o estrógeno estimula as glândulas endometriais, a fêmea pode acabar desenvolvendo hidrométrio e mucometra. Ninfomania, a ninfomania seria uma, uma alteração comportamental, né? Então seria uma ação exacerbada de fêmea. Virilismo, em alguns casos, é até estranho, né? Mas às vezes, lembre que a parede folicular também produz andrógeno, e a fêmea às vezes pode ter virilismo, que seria uma ação exacerbada de macho, tá? Ficar rufiando outras fêmeas e por aí vai. E às vezes, simplesmente uma situação de anéstro. Mas o mais comum seria a ninfomania. Tá? Então, para quem conhece bovino, então, o normal seria um eixo axial aqui bem retilíneo, e percebo que não está dessa forma. Então, tem essa caidinha aqui. Isso aqui é ligamento, isso aqui é relaxamento de ligamento pélvico, tá? Por ação exacerbada aí de estrógeno em casos crônicos. Isso pode acontecer, tá bem? Isso aqui é irreversível, a gente não consegue reverter mais, né, nas fêmeas que apresentam tal condição. Diagnóstico, histórico de cios contínuos ou ninfomania, palpação transital associada a ultrassom, a gente vai ver cistos no ovário por mais de 10 dias, ausência de corpo lúteo, útero e cérvix aumentados de tamanho. Por que o útero e a cérvix ficam aumentados de tamanho? Por questão da ação estrogênica, tá? E não esqueça que a gente tem a ferramenta de congelar a imagem e fazer a medida. Quando é um cisto folicular, estrutura normalmente com mais do que 25 milímetros. Aqui nós temos um vídeo. Ele só vai mostrar cisto aí para nós, ó. Então, uma estrutura circunscrita, arredondada e anecoica, né? A gente não fez a mensuração, mas certamente ela tem mais do que 25, e aqui o ovário contralateral com um folículo pequeno, né? Então, veja a diferença de tamanho que tem entre uma estrutura e outra, ok? Aqui é um outro videozinho, só mostrando a vocês um possível cisto folicular que ele começou a fazer regressão espontânea. Da mesma forma que um folículo hemorrágico na égua pode fazer regressão espontânea, o cisto folicular também pode fazer regressão espontânea. Não é uma regra que ele vai fazer, tá? Mas ele pode começar a evoluir e tal, e formar uma estrutura com tecido luteal. Prognóstico, se o diagnóstico for precoce, ele é bom, e acaba sendo ruim, né, em cistos grandes, múltiplos, persistentes, no contexto crônico. Mostramos a vocês ali relaxamento de ligamento pélvico, mucometra e hidrometra. Então, em casos crônicos, isso aí pode acabar acontecendo e a fêmea acaba tendo outras alterações, né, outras complicações. Tratamento. Existe a chance de regressão espontânea, por mais que ela seja baixa de acontecer, pode acontecer. A gente tem que pensar em reverter causa primária, mais uma vez, balanço energético negativo, alteração do eixo neuroendócrino, então a gente teria que pensar em reverter as causas primárias. Enucleação mecânica é algo que muita gente pergunta e, às vezes, né, tem pessoas que fazem na prática. O que é enucleação mecânica? É pelo acesso transetal, a gente localizar o ovário e apertar essa estrutura cística. A recomendação não é que isso seja feito por questão de poder gerar hemorragia no local e, por consequência, aderência. Então, o mais correto é fazer o uso aí de hormônio, né, especialmente o LH e o GnRH. Se você fornecer o LH e o GnRH, a tendência da estrutura é luteinizar, e depois que ela virar um tecido luteal, a gente vai lá e aplica prostaglandina, ok? E o profilático é questão de evitar, né, que a fêmea faça balanço energético negativo. O cisto luteínico ou luteal, que é praticamente a mesma coisa, a grande diferença que se tem, quando você bate o olho, lembra um cisto folicular, mas a grande diferença
é que a parede folicular teve uma luteinização prévia, tá? A gente consegue ver basicamente um arco ao redor do cisto que tem um aspecto ultrassonográfico ecogênico. Ecogênico porque houve luteinização parcial. Então, é basicamente a persistência de um folículo terciário anovulatório com luteinização na camada da teca interna. Então, a parede folicular sofre luteinização, mas permanece o conteúdo anecoico ali dentro. Deficiência na liberação do GNRH ou LH é possível causa, né? Porém, é uma deficiência, então alguma coisa é liberado e o que é liberado é suficiente para fazer luteinização. Estrutura com mais do que 2 centímetros de dimensão, ou seja, 20 milímetros, e a literatura relata aí para bovinos e bubalinos. Então, vejam, né? Então, quando você bate o olho, a gente vê uma estrutura circunscrita, né? Só que ela tem um aspecto mais firme, digamos assim, beleza? Esse é o ovário contralateral. Aqui foi feito o corte e percebo que a parede ela é mais espessa e amarelada. Ela é mais espessa e amarelada por questão disso aqui ser um tecido luteal, tá bem? Então, olhem aqui na imagem. Então, na hora que você bate o olho, beleza, isso é um cisto folicular pelo tamanho, pelo conteúdo anecoico. Mas percebam, daqui, ó, até aqui, e aí vão acompanhando aí, né? A gente percebe que tem uma parede ecogênica. Então, essa parede ecogênica, ela caracteriza um tecido luteal e por ter conteúdo anecoico cístico, a gente afirma que é um cisto luteínico. E da mesma forma que um cisto folicular, o cisto luteal, ele também pode ter regressão espontânea. E essa regressão espontânea, ela se caracteriza pela involução do cisto. A gente percebe que o conteúdo anecoico começa a reduzir e ele começa a ficar preenchido por conteúdo ecogênico. Sinais, agora é diferente. Então, a gente tinha um cisto folicular produtor de estrógeno, agora a gente tem um cisto luteal. Tá? Se é um tecido luteal, ele é produtor de progesterona. Então, dessa forma, a fêmea tem histórico de anestro e é um ciclo estral anovulatório. Essa é uma informação importante também. Sigam o raciocínio. Imagine vocês que vocês foram fazer inseminação artificial de uma fêmea, ou melhor, o produtor foi fazer inseminação artificial de uma fêmea, ele inseminou a fêmea, ele não sabe disso, mas essa fêmea foi lá e formou um cisto luteal, um cisto luteínico, que é produtor de progesterona, que não vai dar mais de sinais de cio a essa fêmea. Na cabeça do produtor, se eu inseminei e não voltou ao cio, essa fêmea está gestante. Tá? Então, isso acaba sendo um problema grande quando comparado ao cisto folicular, porque a fêmea que tem cisto folicular, ela tem uma manifestação clínica, ao passo que a fêmea que tem cisto luteal acaba ficando em anestro e não tem uma sintomatologia clínica, beleza? Palpação transetal associada ao ultrassom sempre é a nossa ferramenta, aonde a gente vai acabar palpando, congelando a imagem, observando a presença de uma estrutura circunscrita, anecoica, porém com a parede ecogênica. Essa parede ecogênica, ela se dá por conta da luteinização parcial e formação de um tecido luteal. Beleza? Temos aqui no vídeo. A bexiga apareceu. Esse é o ovário contralateral aí, ó. Você até vai congelar essa imagem. Mas perceba, ó, conteúdo anecoico, beleza? E aí a gente tem uma paredinha aqui que ela é ecogênica, ó, até mostrando na seta. Então, por ter essa parede ecogênica, isso caracteriza um tecido luteal. Então, isso é um cisto? Com certeza, mas ele é um cisto luteal, cisto luteíno. Tranquilo? Prognóstico é bom, pode ocorrer regressão espontânea. Enucleação mecânica a gente nunca indica por questão de hemorragia e aderência, beleza? E o tratamento é simples. Então, se é um tecido luteal, lembra um corpo lúteo. E como que a gente faz para eliminar corpo lúteo? Usando prostaglandina. Faz a prostaglandina, elimina esse tecido luteal e a tendência é essa fêmea voltar à sua ciclicidade. Ok? Corpo lúteo persistente é autoexplicativo também. É um corpo lúteo
que ele deveria ficar no ovário da fêmea 14, 15, 16 dias e por algum motivo ele persistiu, ele permaneceu no ovário dessa fêmea. Se isso aconteceu, é porque o útero não fez a liberação da prostaglandina que faria a quebra desse corpo lúteo, tá bem? Isso acontece quando a fêmea tem alguma alteração patológica no endométrio, por exemplo, uma endometrite, uma piometra ou qualquer conteúdo uterino. E aí fica fácil. Se o útero está doente, ele não consegue liberar a prostaglandina e o corpo lúteo ele persiste, tá bem? E dessa forma, já adiantando lá na frente o tratamento, não adianta fazer só a prostaglandina para eliminar o corpo lúteo se a gente não fizer o tratamento do útero, ok? Sinais, histórico de anestro, então como a fêmea ela tem um corpo lúteo que persistiu, né, está produzindo progesterona e automaticamente ela vai ficar em anestro. Palpação transital associada ao ultrassom, a gente vai conseguir palpar, observar, né, a presença de um corpo lúteo que permaneceu mais do que 14, 15, 16 dias e a fêmea não está gestante. Cuidar, o corpo lúteo permanece funcional durante a gestação, após a ovulação, sem sombra de dúvida. Nesse caso, é um corpo lúteo que também permaneceu, mas não há gestação, por isso que é patológico, ok? O prognóstico ele é bom, né? O tratamento, a gente tem que reverter as causas primárias vinculadas ao útero, não adianta fazer somente a dose da prostaglandina. A gente tem que fazer o uso aí de algum tratamento uterino que a gente vai ver futuramente com vocês aí nas próximas aulas, ok? Trouxe para vocês aqui princípios ativos e nomes comerciais que a gente pode utilizar para fazer o tratamento dessas fêmeas aí, tá bem? Então, a gente percebeu ali que várias patologias ovarianas, elas ocorreram por falta hormonal. Então, se faltou o hormônio, esse é o vínculo de tratamento. A gente vai fornecer o hormônio que faltou para essas fêmeas, ok? Trouxe para vocês esses dois nomes comerciais, que é o Veticor, Vetecor e o Chorulon. Chorulon é Intervet, Veticor é Tapicalier. Percebo que ambos vêm com duas ampolas, tá? Com duas ampolinhas, aonde uma ampola tem o Vetecor liofilizado, que é o Vetecor em pó, e outra ampola com o diluente, tá? Então, simplesmente quebrou a ampola, põe aqui dentro, reconstitui. Aí, quando você reconstituir, você vai ter 5.000 unidades internacionais para fazer o uso, tá? Ele vem liofilizado porque se ele já viesse diluído, a vida dele é super curta. Resfriado, tá? Em geladeira convencional, 2 a 8 graus Celsius, ele dura aí uma semana, tá? E olhe lá. Então, por isso que ele vem dessa forma, tá bem? Quando a gente for fazer o uso, a gente usa ele porque ele é HCG, tá? Então anotem aí que VT-Core e Chorulon, eles têm função de HCG, tá? HCG é formado por 80% de LH. Então aquelas patologias ovarianas que não tem LH disponível, a gente pode pensar em fazer o uso do VT-Core, tá? Que é o caso, uma ovulação retardada, uma atresia folicular, tá? Talvez tratar um cisto folicular, tá bem? Outra alternativa é usar análogos do GNRH, que é o caso do Profertil, que é gonadorrelina, e é o caso do Conceptal, que é acetato de buserelina. Tá? Tanto um como o outro, eles são agonistas do GNRH. Então, você faz esse hormônio, ele vai estimular a hipófise a liberar o LH, tá? E percebo que o caso do VT-Cor ou do Chorulon, eles já são a molécula do LH propriamente dita. Eles não dependem que a fêmea tenha LH estocado na sua hipófise para daí sim exercer a sua função. Então percebo que o VT-Cor, de certa forma, ele é mais eficiente do que os outros nomes comerciais aí, tá bem? Dessa forma fica fato, né? Fica claro para vocês que Profertil e Conceptal são mais baratos quando comparados a VT-Core e Chorulon. A gente acaba usando por primeiro Profertil conceptal, né? E aí, se não funcionar, a gente pensa em usar a molécula de HCG, tá bem? HCG a gente usa 1.500 a 2.500 unidades internacionais por fêmea, beleza? Por cabeça, não é por quilo, beleza?
E para o fertil conceptal, né, então quem já usou ali, dá uma lidinha na bula, ele fala ali, se é para cisto folicular, aplique tanto, se é para incremento na inseminação artificial, use tanto. Mas as doses variam aí de 1 a 5 ml, tá bem? Então, esses hormônios aqui, a gente pensa em utilizar em patologias ovarianas que envolvam folículo, que é o caso de atresia folicular, é o caso de ovulação retardada, é o caso de cisto folicular. Patologias que envolvam tecido luteal, que é o caso de um corpo lúteo persistente, que é o caso de um cisto luteal, a gente pensa em usar prostaglandina. Vários nomes comerciais hoje em dia. Então, nós temos aí Lutalize, Cronibem, Sincrocil e Ciosin. Super conhecido, talvez tenha sido o primeiro agente luteolítico que surgiu, é o Ciosin, ok? Só que não vem escrito lá prostaglandina como princípio ativo. Vem ali para nós como cloprostenol ou dinoprost. Tá? São dois nomes aí, até diferentes, né? Mas se você leu lá dinoprost, você leu lá cloprostenol, aquilo é prostaglandina sintética. Está bem claro para vocês, ó. Prostaglandina sintética, entre parênteses, perdão, cloprostenol. Tá? A gente usa 1 a 2 ml por fêmea, para fêmeas equinas normalmente é 1 ml, para fêmeas bovinas normalmente são 2 ml. Tá? Então não esqueça que a função é eliminar tecido luteal, que é o caso de um corpo lúteo persistente, talvez seja o caso de um cisto luteal, tá bem? Beleza? Então, dessa forma, a gente finaliza com vocês as patologias ovarianas que têm envolvimento hormonal, tá? Eu vou citar para vocês, falta pouco para finalizar, as patologias de ovário. A gente vai falar sobre oforite e vai falar sobre neoplasias ovarianas, tá? A oforite nada mais é do que um processo inflamatório dos ovários. Então, não é algo comum, pode acontecer de maneira uni ou bilateral, pode acontecer de maneira hematógena ou pode acontecer de maneira ascendente, via trauma ou por peritonite. Então, de alguma forma, um agente infeccioso acabou chegando até o ovário e ocasionou a inflamação e infecção do mesmo. Isso acaba gerando abscessos ovarianos, então o próprio organismo ele tenta isolar o agente dentro do ovário. A qualquer espécie ela está sujeita a desenvolver alteração, né? O mais comum é por via ascendente. Uma fêmea que tenha uma endometrite, essa endometrite sobe para o oviduto e do oviduto sobe para os ovários, ok? Então, sinais. Ela pode apresentar ciclo estral aparentemente normal. Então, se for unilateral. Se for bilateral, ela pode acabar repetindo o cio ou pode acabar repetindo o cio também se for unilateral, aonde naquele ciclo estral a ovulação ocorreu do mesmo lado que tem alteração ovariana. Beleza? Pela palpação transetal, a gente vai conseguir observar abscesso ovariano, especialmente pelo ultrassom. Um abscesso ovariano, ele vai se caracterizar, como se fosse, só para vocês entenderem a imagem ultrassonográfica. Lembra aquela questão do folículo hemorrágico. Então, é uma estrutura com uma base anecoica e com várias trabéculas, né? Com conteúdo ali mais ecogênico por questão do conteúdo purulento que tem ali dentro. Beleza? Aí, ó. Abscesso, tá? Encontrado nessa fêmea. O prognóstico, se for unilateral, é bom, tá? E se for bilateral, é ruim. Por que disso? Porque a conduta de tratamento é fazer ovarectomia. Então, não existe nenhum tratamento eficiente via sistêmica que a gente faça antibiótico, terapia sistêmica e chegue até o ovário. Para chegar até o ovário já é difícil. E, além disso, é um abscesso. Então, lembrar que o abscesso ele tem uma cápsula fibrosa que dificulta a chegada do agente ali para tentar combater. Então, se for unilateral, faz ovarectomia unilateral. Se for bilateral, aí o prognóstico é ruim. Até dá para fazer ovarectomia bilateral, porém, essa fêmea com relação à reprodução, a gente não consegue mais utilizar, tá? Aí as neoplasias, são 4 que a literatura comenta com nós: neoplasia das células da teca, neoplasia das células luteínicas e teratomas. E dessas 3 que eu citei para vocês,
elas não têm tanta frequência quando comparada às neoplasias das células da granulose, tá bem? Mas fica um pouquinho fácil entender. Se uma fêmea tem neoplasia das células da granulosa, ela vai ter uma produção exacerbada de estrógeno, tá? Se uma fêmea tem neoplasia das células da teca, ela vai ter uma produção exacerbada de andrógeno, tá? Hormônio de macho mesmo. Se ela tem uma neoplasia de célula, ela tem uma neoplasia de células luteínicas, alta produção de progesterona. E teratomas, é até bizarro isso, mas o teratoma, ele se caracteriza pelo crescimento de um tecido que não é normal do tecido ovariano, tá? Por exemplo, e é o que acontece, começa a crescer pelo, começa a crescer pele, começa a crescer osso, cartilagem, dente dentro do ovário. Tá? Isso não afeta só o ovário, vários locais podem desenvolver teratomas e o teratoma se caracteriza por isso, por um desenvolvimento, por se desenvolver, né, um tecido que não é normal aquele tecido correspondente, ok? Como a neoplasia das células da teca é a mais frequente, a gente vai acabar comentando com vocês um pouquinho mais sobre elas. Então, o normal é que a neoplasia das células da granulosa faça uma produção exacerbada de estrógeno, pode acontecer de maneira uni ou bilateral, a causa é desconhecida e a chance de metástase ela é super pequena. Então, de certa forma, acaba sendo uma neoplasia benigna, tá? Bovinos, equinos e caninos, aonde a gente vê mais frequência em equinos. Então, nas éguas, a gente vê uma maior frequência aí sobre neoplasia das células da granulosa. Então, nós temos aqui numa cadela, acho que vocês entendem a imagem, ó, a bexiguinha ali embaixo, a vulva, vagina, corpo, córnus e esse negócio gigantesco aí, ó. Isso é um tumor de ovário, tá? Aí, para confirmar qual tipo que é, se é células da teca, da granulosa, luteínicas, tem que fazer histopatológico. Aqui em fêmea equina, olha o tamanho desse ovário. Tá? Algumas literaturas comentam que o ovário pode chegar a ter o tamanho de uma bola de basquete, para vocês terem noção do tamanho. E o interessante dessa neoplasia é que ela se caracteriza pela formação de várias trabéculas, ó, cheio de furinhos aí, né? E a literatura também comenta que o aspecto ultrassonográfico, tá? Ele lembra favo de mel. Tá? Lembra favo de mel justamente por esses buraquinhos que a gente consegue visualizar. Daqui a pouquinho aparece aí para vocês a imagem do ultrassom. Sinais: a fêmea apresenta ninfomania. Professor, mas no cisto folicular a fêmea também não apresenta ninfomania? Sim. Então, clinicamente falando, os sinais são os mesmos, mas o diferencial é simples, né? Passou o ultrassom, viu uma estrutura circunscrita, arredondada, bem anecoica, com talvez lá 25, 30 milímetros, isso é cisto. Isso é mais comum na fêmea bovina. A neoplasia é um negócio gigantesco, muito grande, aonde a gente vai acabar vendo aquela imagem ultrassonográfica que lembra favo de mel. Então a gente consegue diferenciar, tá? Por questão do peso, pode ocorrer deslocamento do útero para a cavidade abdominal. Em carnívoros, pode gerar alopecia. Então, hiperestrongenismo, excesso de estrógeno, pode fazer alopecia em caninos e felinos. Diagnóstico baseado em histórico, então histórico de ninfomania e tudo mais. Palpação transital já nos dá uma boa direção, ficou na dúvida dose hormônio. Aí pela dosagem hormonal a gente vai perceber que vai ter altas concentrações, especialmente do estrógeno. O prognóstico ele é reservado, tá? Independente se é único ou se é bilateral, por ser uma condição que vai exigir fazer ovarectomia, é neoplasia. Então, se for bilateral, tira os dois ovários e esqueça a reprodução. Se for unilateral, acaba sendo reservado, porque a gente pode retirar esse ovário doente, e aí o outro ovário ele pode voltar a ser funcional. Não existe nenhum relato que essa fêmea não possa se reproduzir, porque essa condição vai passar para a fêmea se ela tiver uma gestação de fêmea. Tá? Então, pode usar ela para reprodução sem problema algum. Tá? Eu não coloquei aqui, eu achei até que tinha a imagem aí do ultrassom, mas é só imaginar isso. Esses locais trabeculados aqui, eles aparecem anecoicos no ultrassom, e aí o que é tecido aparece ecogênico. E lembra realmente, alguns falam que tem queijo suíço e tal, que tem os furinhos e tudo mais.
Então é fácil fazer a diferenciação. Beleza? A gente não vai falar hoje com vocês sobre patologias do oviduto, por mais que seja curtinho, mas na semana que vem eu começo o oviduto e começo o útero também, tá bem? Espero que vocês tenham aproveitado aí a aulinha, tirem as suas dúvidas aí no chat e estudem, beleza? Até daqui a pouquinho.